Para fazer a manta, eu também vou usar o fio balloon, mas vou usar uma agulha 4,5 para os pontos ficarem bem soltinhos. Então aqui eu vou fazer só uma amostra de pontos, você pode fazer do tamanho que você quiser. Ele só precisa ter um número par de correntinhas. Então aqui eu fiz 10 correntinhas, mas você pode fazer com 20, com 30, com 40, quantas correntinhas quiser, ele só precisa ser um número par. Então depois que eu fiz as minhas correntinhas, eu vou pular a primeira correntinha e na segunda correntinha a partir da agulha, eu vou pegar aqui e colocar um ponto baixo. Então esse vai ser o meu primeiro ponto da minha manta. Depois eu vou fazer uma correntinha, vou pular uma correntinha da minha base e vou fazer um ponto no próximo ponto. Então fiz aqui meu ponto baixo, faço uma correntinha, pulo a correntinha de base e na próxima correntinha eu faço o meu ponto. E eu vou fazer isso até o final. Então coloquei aqui o meu último ponto, na última correntinha tem que ter o nosso ponto baixo. Então, ponto baixo em cada uma das pontas, a gente faz uma correntinha, pula uma correntinha e faz um ponto baixo. Faz uma correntinha, pula uma correntinha e ponto baixo por toda a peça. Depois que a gente terminar, a gente vai virar ela para o outro lado. E aqui a gente vai fazer um ponto baixo, sempre um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Então já vou fazer um ponto baixo. E agora a gente vai ver aqui na nossa peça se o próximo ponto vai ser uma correntinha ou se ele vai ser um ponto baixo. Aqui no caso eu tenho uma correntinha, um espacinho de uma correntinha que eu tinha feito na carreira anterior. Então, nesse daqui eu vou colocar um ponto baixo. A minha próxima base é um ponto baixo, então aqui eu vou fazer uma correntinha e vou pular esse ponto. No próximo, ponto baixo, porque tem as correntinhas. E é assim que eu vou fazer. O ponto baixo sempre nas correntinhas e a correntinha sempre no ponto baixo. Então, aqui no final, eu fiz um ponto baixo porque eu tinha aqui a correntinha e no último ponto da minha manta eu também vou colocar um ponto baixo. Então sempre no começo e no final da minha peça eu vou ter ponto baixo. Então aqui nas pontinhas sempre vai ser ponto baixo. Vou virar a minha peça, fazer o primeiro ponto baixo. E aqui eu tenho um ponto baixo na minha base, então eu faço uma correntinha, pulo esse ponto e na próxima correntinha aqui eu coloco o ponto baixo. Uma correntinha, pulo ponto, ponto baixo. E aí eu vou fazer isso até o final. Então agora você vai fazer a quantidade de carreiras que você quiser para deixar no tamanho que você precisa. Aqui eu vou pular e fazer mais umas carreirinhas para a gente finalizar a peça com o acabamento já. Terminei aqui a minha amostra e eu já cortei o meu fio, então é só eu puxar aqui e colocar na agulha de tapeçaria. Aí agora a gente vai fazer o arremate. Eu gosto de colocar a agulha aqui para baixo primeiro. E eu tento deixar essa última alcinha aqui bem soltinha, não puxo ela. Então aqui vou fazer um nozinho. Faço um nozinho e eu passo essa agulha de novo por alguns pontinhos aqui na minha peça. Feito isso, corto o fio e posso fazer o mesmo com o fiozinho inicial. Faço a mesma coisa com ele, ó. Passo por dentro de alguns pontinhos, faço o nó e escondo o fio. Agora eu pego um novo fio de uma cor diferente para a gente fazer o acabamento aqui da lateral. Vou colocar aqui em um ponto esse fio, deixo o espacinho para a gente arrematar. Vou puxar ele aqui e fazer uma alcinha. Aí a gente vai colocar agora um ponto em cada um desses pontos que eu tenho aqui na minha lateral. Então, o primeiro ponto que eu tenho aqui é uma correntinha, então vou colocar um ponto baixo aqui. O próximo é um ponto baixo, coloco um ponto baixo aqui. E aí aqui na minha peça eu já cheguei na lateral. Aqui na lateral eu vou colocar 3 pontos, então eu já coloquei um ponto
e vou colocar mais 2 para fazer esse contorno aqui da peça. Aí agora, em cada uma das carreiras, eu vou colocar um ponto baixo também. Então eu venho aqui e vou colocando ponto baixo em cada uma das carreirinhas que eu tenho. Cheguei na lateral, vou colocar 3 pontos aqui. Coloquei 3 pontos, agora eu coloco aqui um ponto em cada ponto de base que eu tenho também. Então aqui são as minhas correntinhas, que é a parte de baixo, e eu vou colocar um ponto em cada uma delas. Chegando na lateral, são 3 pontos. E aqui é a lateral das carreirinhas, então eu coloco um ponto em cada carreira. E aqui eu continuei com um ponto em cada ponto, inclusive nas correntinhas. Aqui no meu último ponto, que era naquela alcinha, ó, vou colocar um ponto por cima dela. E depois eu puxo esse fiozinho para ficar o meu pontinho mais bonito aqui. E agora a gente vai fazer mais uma carreira de acabamento aqui. Então essa carreira a gente vai fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha. No próximo ponto, mais um ponto baixíssimo e uma correntinha. E é isso que a gente vai fazer por toda a volta. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. A gente vai fazer isso até o final. E aí, para essa parte ficar mais bonita, a gente tem que fazer os pontos bem soltinhos mesmo. Terminei aqui o meu último ponto com um ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio e a gente vai fazer o arremate dele também. Então, coloquei na agulha de tapeçaria, vou entrar nas 2 alcinhas do meu próximo ponto. E vou voltar com a agulha por dentro do ponto que tá saindo o fio. Deixo as alcinhas bem soltinhas e aí posso arrematar aqui atrás. Se quiser, posso dar um nó nesses 2 fiozinhos aqui primeiro. E aí a gente esconde os fios da mesma forma que a gente fez nos primeiros fiozinhos. E agora eu vou mostrar como que ficou a minha manta. E assim ficou a minha mantinha, ó. Ainda tenho que fazer os arremates nela, mas queria mostrar que ela ficou bem macia, ó, bem fofinha. E para isso é importante que a gente use uma agulha maior e deixe o pontinho soltinho, ó, para a trama ficar aberta e ela ficar bem macia.